Vemos que uma menina de cabelos vermelhos está olhando pela janela e ela começa a ter alguns pensamentos estranhos sobre uma colegial que estava querendo jogar um jogo novo, mas que infelizmente teve sua história abreviada no mundo graças ao implacável Truck-kun. Essas lembranças estranhas são na verdade suas memórias de sua vida anterior, onde ela estava em sua 18ª primavera e estava pensando em jogar novamente o primeiro volume de um jogo pelo qual ela era obcecada, chamado Nosso Raio de Luz. Agora ela se encontra no corpo de uma princesa e imediatamente desmaia no chão, deixando os empregados em pânico, correndo para buscar ajuda. Logo após isso, descobrimos que ela foi reencarnada no jogo como a malvada princesa Pride, filha da rainha do reino de Frisia, e que feliz ou infelizmente é o chefe final do jogo que ela tanto amava em sua vida anterior. Ela então nos explica que o papel de sua personagem é causar a ruína do reino em 10 anos, cometendo inúmeras atrocidades até que o protagonista coloque um fim em seu reinado de terror. Deitada em sua cama, ela recebe a visita de seu pai, o príncipe consorte Albert, que veio até ali para verificar como ela está, dizendo que sua mãe está preocupada com ela. Sua mãe se chama Rosa e é a líder mais poderosa do reino. Pride raramente a encontra, pois ela está sempre muito ocupada com suas funções como rainha, mas Pride sabe que na verdade há outro motivo. Nisso ela pergunta a seu pai sobre sua irmã mais nova, sabendo que sua irmã é a protagonista chamada Tiara. Albert se pergunta como ela descobriu isso e suspeita que ela possui o poder de precognição, o mesmo poder que Rosa possui. Por causa disso, ele começa a vê-la como a legítima princesa herdeira, mas Pride sabe que não é assim que esse trecho do jogo deveria acontecer. Albert pede que ela descanse enquanto sai do quarto e Pride se lembra que as pessoas do reino podem nascer com habilidades especiais. O poder de precognição é uma das habilidades mais valiosas, adequado para um monarca, e quem o possui é escolhido para suceder o trono. No jogo, sua personagem demonstra essa habilidade ao adivinhar corretamente que tem uma irmã, tornando-a uma sucessora digna do trono. No entanto, Pride sabe que a situação ali é diferente, pois ela sabe que como chefe final do jogo, será condenada e morrerá no final. Ela também sabe que há um final ruim, onde Tiara ou seu interesse amoroso morrem, mas não quer forçar esse desfecho, pois sabe que Tiara e seu amado são boas pessoas, enquanto sua personagem é completamente má. Nesse momento, ela se lembra de algo e rapidamente sai da cama perguntando às empregadas sobre seu pai. Elas dizem que ele saiu para reportar a rainha sobre o seu talento e ela abre a janela chamando por Albert enquanto se apoia no parapeito. As empregadas tentam impedi-la, mas ela diz para não interferirem. Pride avisa seu pai para não entrar na carruagem, dizendo que uma das rodas está quebrada e causará um acidente. Eis que de repente uma rajada de vento forte a faz cair, mas um servo segura ela no último instante, salvando-a. As criadas imediatamente abaixam as cabeças, implorando por perdão, o que faz Pride se lembrar que sua personagem costumava punir as empregadas até mesmo sentenciando-as à morte, e essas lembranças amargas a fazem chorar enquanto ela pede desculpas a todos, deixando todos os que estão ali surpresos. Seu pai então entra no quarto perguntando o que fizeram a ela e tal, mas Pride assume a culpa e pede que não os puna. Mais tarde, seu pai diz que ela encontrará Tiara em seu 6º aniversário e que precisará adotar um irmão mais novo para atuar como seu assistente. No dia seguinte, enquanto caminha pelo castelo, os empregados comentam como ela mudou, enquanto Pride pensa em negar tudo, pois não é nada parecida com a Pride do jogo. Ela reflete sobre como ambos os pais ainda estão vivos, pois no jogo eles deveriam ter ido de vala nesse ponto da história, e com isso em mente, ela acredita que pode mudar o rumo da história nesse mundo. Seu pai então apresenta a Stale, seu irmão adotivo, o qual ela lembra que ele é um dos interesses amorosos do jogo e que a partir de agora ele será seu assistente. Stale tem a habilidade de teletransporte, mas usa algemas para suprimir esse poder, pois tentou fugir diversas vezes. Albert informa que Stale assinará um contrato de subordinação com ela no dia seguinte para que as algemas não sejam mais necessárias. Pride se lembra de como sua personagem enganou Stale para assinar um contrato de lealdade em vez de subordinação, dando-lhe controle absoluto sobre ele e tornando-o seu escravo. Isso a preocupa, fazendo-a pensar que não conseguirá mudar a história. À noite, ela vai ao quarto de Stale, perguntando se ele gostaria de ver sua mãe. Stale fica emocionado enquanto Pride mostra a chave das algemas que ela pegou secretamente da mesa de seu pai. Quando está prestes a remover as algemas, Stale diz que ele e sua mãe seriam punidos se ele fugisse do castelo. Stale explica que após o aviso oficial, teve apenas 2 semanas com sua mãe antes de ser enviado ao castelo. Ele menciona que chorou no dia da despedida, mas sente-se de alguma forma aliviado, pois ele sente que conseguiu se despedir apropriadamente. Ele teme que outra criança ocupe seu lugar caso ele escape, dizendo que não quer que ninguém sofra o mesmo destino. Então ele prefere esquecer a mãe e servi-la. Pride pensa que Stay é um bom garoto e se lembra de como sua personagem o manipulou para matar sua própria mãe, o que a emociona. Ela então pede para ele dormir bem e sai do seu quarto. No dia seguinte, eles assinam um contrato e as algemas de Stay são retiradas,
enquanto Albert o dá as boas-vindas à família. Stale diz a Pride que está ansioso para protegê-la, chamando-a de princesa. Pride pede que ele não seja tão formal, já que agora são família, mas o chanceler Gilbert aconselha que ele a trate formalmente na frente dos outros. Ele também elogia a Pride, dizendo que ela se tornou uma rainha digna por causa de sua habilidade de precognição. Pride então leva Stale para conhecer a biblioteca, dizendo que ele poderá usá-la como quiser. Mais tarde ela o vê com alguns livros, mas ele cai repentinamente no chão, respirando com dificuldade. Conforme a cena evolui, descobrimos que Stale pegou um resfriado e começa a chorar ao lembrar de sua mãe. Pride percebe o quanto ele já sofreu e como ele trabalhou para aprender o modo de vida do castelo. Ela pensa em como sua personagem foi cruel com Stale e começa a chorar. Stale pergunta o que há de errado e Pride o abraça, pedindo desculpas por não poder ajudá-lo. Ela então promete a ele que nunca irá machucá-lo e que também quer fazer todas as pessoas do reino sorrirem. Ela então diz a Stale para dar um fim a ela caso em algum momento ela se torne uma rainha deplorável. Ela então acaba adormecendo no quarto dele enquanto Stale diz que irá protegê-la. Em uma cena do jogo, vemos que Stale está tentando mudar Pride de vala após ser forçado a atentar contra a vida de sua própria mãe. Pride o chama de tolo, dizendo que ele não pode matá-la, pois assinou o contrato de lealdade. Stale pergunta o que sua mãe fez para merecer isso, mas Pride responde que ela não fez nada e que só queria vê-lo fazer isso contra sua própria mãe por diversão. Stale deseja ir de arrasta com tudo que está vivendo, mas Pride o ordena não tirar sua própria vida. Ele então cai de joelhos enquanto Pride ri e ele se determina a se vingar. De volta ao mundo real, Stale acorda dizendo que teve um sonho estranho, mas não consegue se lembrar do que era. Ao se preparar para sua próxima aula, ele percebe que trouxe o lenço de Pride consigo. Ele então se lembra do momento que compartilhou com ela e recorda quando sua mãe recebeu a notificação oficial. Sua mãe chorou ao recebê-la, dizendo que não precisava do dinheiro e implorou para que não levassem Stale. E antes deles se separarem, sua mãe exibiu uma expressão semelhante à que ele viu no rosto de Pride. Stale revela que ouviu falar sobre a atitude ingênua de Pride e por isso pensou que iria manipulá-la, sabendo que ela se tornaria rainha um dia. Com esse plano em mente, ele faria tudo que estivesse a seu alcance para se tornar um assistente ideal e um regente exemplar, acreditando que poderia mudar as leis do país caso conquistasse o apreço dela. Mas ele se lembra de como Pride lhe pediu para matá-la se ela se tornasse uma rainha deplorável e se pergunta o que ela tanto tem medo. Nesse momento, Pride vai até ele dizendo que quer lhe dar algo e pedindo que a acompanhe. Ele o leva até Albert, que diz ter feito uma exceção para ele, entregando-lhe um envelope. Ao abrir, Stale descobre que é uma carta de sua mãe, que agora poderá trocar correspondências com ele, mencionando que está bem e que todos a tratam bem, desejando que tudo de melhor aconteça na vida dele. Stale então começa a chorar e Albert explica que isso foi feito a pedido de Pride. Ele também revela que a mãe de Stale receberá um valor fixo todo mês e que eles aceitarão uma carta dela a cada mês, mas Stale só poderá por sua vez enviar uma carta por ano para ela. Pride então a abraça, dizendo que todos o amam, e ele pensa no porquê de Pride ter tanto medo de se tornar uma rainha deplorável, já que ela é tão boa pessoa. E ele, vendo a pessoa maravilhosa que a nossa Protinha é, decide que irá protegê-la com sua própria vida, querendo retribuir o que ela fez por ele. E mais tarde, enquanto pensa no que escrever na carta, Stale ouve pessoas falando sobre o egoísmo de Pride. Ele olha para a janela, mas não consegue ver ou ouvir claramente, então usa sua habilidade de teletransporte e se esconde atrás de um arbusto para escutar melhor. Ele vê o chanceler Gilbert com um grupo de homens que começam a falar sobre ele, dizendo que ele é um plebeu que deveria se sentir envergonhado por Pride menosprezá-lo e assediá-lo ao tempo todo. Stale sabe que isso tudo é mentira e percebe que Gilbert está espalhando esses boatos para fazer com que questione a elegibilidade de Pride como sucessor ao trono. Ele então volta para o quarto planejando denunciá-lo aos seus novos pais, mas pensa que não acreditariam nele do jeito que está agora. Stale entende que precisa mais do que coragem, ele precisa ser mais astuto que todos e dessa forma conquistar ainda mais confiança do que o Gilbert possui. Ele irá se esforçar para melhorar e buscará se tornar alguém admirado por toda a nação, pois somente dessa forma ele poderá proteger Pride dos adultos podres que porventura possam tentar derrubá-la. Stale demonstra total lealdade a Pride e diz que não permitirá que ninguém além dela se torne rainha. Enquanto isso, Rosa conta a Tiara que ela encontrará Pride e Stale em sua festa de aniversário no dia seguinte e Tiara fica nervosa, pois não sabe se eles gostarão dela ou não. No dia seguinte, os nobres se reúnem para a celebração do aniversário de Tiara, aplaudindo enquanto Pride e Stale fazem sua entrada. Stale se apresenta a Rosa, dizendo
dizendo que é uma honra fazer parte da família, prometendo ajudar Pride como futuro regente, ganhando a admiração dos nobres. Albert e Tiara também entram e Pride se lembra de como Tiara deveria se unir aos interesses amorosos para derrotar sua personagem no jogo, servindo como a única luz para o reino durante o governo de Pride. Os nobres comentam que Tiara se parece com Rosa e Pride começa a sentir ciúmes, já que nunca disseram isso sobre ela. Ela concorda com os comentários, achando Tiara adorável, mas apesar do ciúme, ela decide que não vai atormentá-la. Albert apresenta Tiara aos irmãos e Pride está ansiosa para conhecê-la. Tiara está encantada em conhecê-la, chamando-a de irmã mais velha, e Pride a acha cativante, como esperado da protagonista carismática do jogo. Stale também se apresenta, dizendo que é uma honra ser seu irmão mais velho, mas Pride percebe que ele não está a chamando de princesa. Ele quer trabalhar com ela para apoiar a Pride e Tiara concorda. Os nobres ficam felizes ao ver isso, enquanto Pride percebe que Stale agiu para deixar claro ao país inteiro que ela é a futura rainha. Os irmãos então dão as mãos e Pride declara que protegerão o reino e seu povo, fazendo os nobres aplaudirem entusiasmados. Rosa diz a Pride para não se esquecer daquele momento, ressaltando que todos têm grandes expectativas nela. Rosa informa que a habilidade de precognição de Pride floresceu, reconhecendo-a como a próxima da linha de sucessão ao trono. Após isso, Gilbert vai até eles com aquele papo meloso de víbora, dizendo que ela conquistou o coração de todos. Ele elogiou a aparência de Tiara, lamentando que ela não tenha herdado a habilidade de precognição, pois poderia ser a futura rainha, mas Stale interrompe o meliante, questionando o que ele quis dizer com essa afirmação. Gilbert admite ter sido rude, observando que Stale mudou e agora parece ser da família real. Gilbert diz que adoraria conversar com ele sobre as origens plebeias de Stale, além de suas habilidades especiais, mas ele simplesmente respondeu que chegou tão longe graças a Pride e que continuará servindo a ela com Tiara. O moleque simplesmente virou gigante perante ao Gilbert. Gilbert então pergunta a Pride sobre sua visão política do país e outras pessoas com habilidades semelhantes, mas Albert o interrompe, batendo em sua cabeça e o arrastando para longe. Pride pensa que Stale se assemelha ao Gilbert, o que o choca e o deixa em desespero, pois ele não gosta do chanceler. Rosa e Albert então conversam sobre Pride, notando como ela mudou após despertar suas habilidades. Rosa revela que tinha premonições ruins sobre Pride, mas essas visões desapareceram com as mudanças. Ela destaca que apenas um mês se passou desde que Stale se juntou à família, mas não consegue acreditar no quanto ele já está disposto a fazer por Pride. O comandante Roderick parabeniza Pride por ser reconhecida como a próxima sucessora ao trono, dizendo que ficou profundamente tocado por suas palavras. Ele menciona que deseja que ela conheça seu filho no futuro e Pride fica ansiosa para isso. Rosa comenta que o futuro de alguma forma mudou, mas Albert a tranquiliza, dizendo que Pride será uma grande rainha. Após o evento, Pride está do lado de fora, olhando para o céu, jurando que em 10 anos fará de tudo para servir ao reino e ao seu povo da melhor forma possível. A cena muda e vemos Stale treinando no jardim, mas ele fica embaraçado ao ouvir que se casará com Pride. Nesse universo, é comum que irmãos adotivos se casem, mas isso o faz perder a concentração. As garotas correm até ele e Tiara cuida de seus ferimentos. No jogo, Stale desenvolve sentimentos por Tiara e Pride se pergunta se isso também acontecerá nesse mundo. Ela reflete sobre como sua realidade já mudou tanto, mas decide testar algo para confirmar suas suspeitas. Ela então enfrenta o instrutor e consegue derrotá-lo com facilidade. Descobrimos que essa é a primeira vez que ela pega em uma espada, mas é capaz de dominar a autodefesa apenas observando. Ela percebe que possui habilidades trapaceiras, por assim dizer, que a tornam a chefe final desse jogo. Stale não consegue acreditar em sua força, achando que ele já não será mais necessário, mas Pride o incentiva, dizendo que ele um dia será muito mais forte do que ela. Stale então volta ao seu treinamento, mas após esse teste, Pride acredita que seu destino ainda é seguir a história do jogo. No entanto, ela espera poder passar seus dias com Stale e Tiara. Nisso, Pride vai observar os Cavaleiros Reais e é recebida pelo vice-capitão Clark, mas se pergunta por que o capitão não está presente. Ela é informada que o capitão foi chamado para um exercício militar conjunto com o país vizinho. Stale acha rude o capitão não estar presente na primeira observação de Pride, mas ela é compreensiva, dizendo ter certeza que os Cavaleiros são extraordinários mesmo na ausência dele. Pride observa o treinamento dos Cavaleiros e fica impressionada com suas habilidades, mas ela reflete sobre como sua personagem utilizava eles
eles para cumprir suas ordens no jogo. Nesse momento, um cavaleiro chega correndo informando a Clark que o grupo do capitão foi atacado no caminho para outro país. Clark acha que é melhor colocar Pride em segurança primeiro, mas ela insiste em supervisionar a operação. Eles então vão para a sala de conferências, onde o Capitão Roderick relata a situação. Stale nota que conseguem se comunicar graças às habilidades de um dos cavaleiros. Vemos que Roderick está cercado, mas ainda não houve baixas. Clark informa que enviaram reforços, mas levarão 30 minutos para chegar. Roderick não tem certeza se conseguirão aguentar tanto tempo, pois já estão ficando sem munição. Contudo, Pride tem um plano. Ela revela que Stale pode teletransportar qualquer coisa com o peso do próprio corpo, desde que tenha as coordenadas, e pede que preparem suprimentos para enviar. Vemos Stale enviando os suprimentos e os homens de Roderick recuperam a moral. O capitão não acredita que Stale manteve essa habilidade em segredo tanto tempo, e um dos cavaleiros sugere que ele poderia lançar bombas nos inimigos. Roderick o repreende imediatamente, chamando de desrespeitoso. Stale diz que faria isso se Pride ordenasse, mas ela o proíbe. Clark pede desculpas pelo soldado e Pride reforça que a habilidade de Stale deve ser mantida em segredo. Ela não quer que ele seja usado para a guerra, mas que utilize seu poder para si mesmo e para proteger o que deseja. Um soldado relata que os reforços estão a 10 minutos de distância. Clark ordena que metade deles ajude Roderick, enquanto a outra metade apreenda os inimigos no penhasco. Roderick avisa para terem cuidado com o terreno, porque ele é muito instável. Isso faz Pride lembrar de algo do jogo, e ela avisa para ninguém subir no penhasco, dizendo ter tido uma premonição de que ele desmoronará. Usando sua autoridade como princesa herdeira, ela ordena que todos recuem. Os homens correm para transmitir a mensagem, mas Roderick está preso perto do penhasco porque sua perna ficou presa em uma rocha ali que caiu sobre ela. Ele tenta cortar a própria perna, mas ele falha porque ele possui uma habilidade que anula cortes, que o torna imune a danos causados por espadas. Roderick acredita que esse será o fim, mas seu filho aparece, dizendo que ele é um péssimo pai e pedindo que sobreviva pela mãe. Roderick é cercado pelos inimigos e se prepara para lutar até o final. Pride acha que não pode fazer nada, mas de repente ela percebe um homem entre os inimigos. Os homens atacam Roderick e ele os enfrenta, até que eles percebem que armas de fogo funcionam contra ele, então começam a atirar. O filho de Roderick cai de joelhos implorando para alguém salvá-lo, mas Pride o tranquiliza dizendo que protegerá todos no reino. Ela ordena que Stale a teletransporte para o campo de batalha, mas ele acha isso muito perigoso. Ela o encoraja a acreditar nele, garantindo que ficará bem, e ele então a teletransporta. Os inimigos estão prestes a acabar com Roderick, mas são surpreendidos por tiros, enquanto Pride faz sua entrada. Ela pula do penhasco, dizendo para eles se prepararem, mas Roderick pede que ela vá embora. Pride afirma que ele é um de seus cidadãos e que é seu dever protegê-lo enquanto avança contra os inimigos. Ela começa a derrotá-los, um após o outro, e Roderick não acredita que ela tenha apenas 11 anos. 3 homens atacam ao mesmo tempo, mas ela salta sobre eles, derrotando-os. Os homens então tentam recuar, mas ela pega uma arma atirando contra eles, e eles a consideram um verdadeiro monstro. O penhasco então começa a desmoronar, mas Pride agarra o homem que havia notado antes. Ela diz a Roderick para segurá-lo, afirmando que todos morrerão se ele não usar sua habilidade, e o penhasco está prestes a desabar. Vemos então uma cena do jogo, onde o filho de Roderick observa enquanto seu pai é morto. Clark ordena aos cavaleiros que procurem sobreviventes, lamentando a morte de Roderick, mas a princesa zomba do capitão, dizendo que sua morte foi patética. Clark responde que Roderick sacrificou sua vida para ajudar os outros a escaparem, mas Pride acha que isso não importa, porque no final todo mundo foi de vala. Ela não se incomoda com as baixas, afirmando que pode sempre recrutar novos cavaleiros, e nomeia Clark como o novo capitão. O filho de Roderick sabe que Pride previu a tragédia, mas permitiu que todos morressem. Ele fica furioso, pensando em vingar a morte do pai, e sabendo que não poderá fazer nada como está, ele decide se tornar um cavaleiro como seu pai, cortando seu cabelo, e determina fazer justiça contra Pride. De volta ao mundo real, o penhasco desaba sobre Pride e Roderick, e todos começam a temer o pior. No entanto, uma formação rochosa estranha chama a atenção. A formação desmorona à medida que os outros cavaleiros chegam, e ambos saem vivos. Os cavaleiros ficam eufóricos ao ver o capitão que sobreviveu por ali, enquanto Pride ordena que coloquem os inimigos sob custódia antes de atender aos ferimentos de Roderick. Os cavaleiros perguntam quem ela é, e Roderick informa que ela é a princesa, surpreendendo a todos que estão ali. Na sala de conferências, eles recebem um relatório informando que não houve baixas, deixando todos felizes. No entanto, Stale percebe que enviou Pride ao campo de batalha sem poder protegê-la. Roderick pede que Pride volte imediatamente ao castelo, informando que a vanguarda chegou para escoltá-la de volta. Roderick diz que há muitas coisas que gostaria de discutir com ela e pede que agende uma reunião. Eles retornam ao castelo e Pride realiza uma reunião com os cavaleiros. Ela pede que eles falem abertamente, agradecendo por manterem sua participação em segredo.
medo. Roderick pergunta como ela sabia que o inimigo possuía uma habilidade especial e ela afirma que foi devido ao seu poder de precognição, embora na verdade tenha sido por conta do seu conhecimento do jogo. Ele questiona que ela entrou sozinha na luta, dizendo que deveria ter alertado os outros cavaleiros antes de agir. Pride explica que eles não chegariam a tempo e que devido às habilidades limitadas de Stale nesse momento, ela era a única que podia chegar à cena rapidamente. Roderick fica irritado, afirmando que ela não deveria ter entrado no campo de batalha, mesmo que ninguém pudesse salvá-lo. Ele insiste que ela deveria ter informado os cavaleiros e deixado tudo para eles, mas Pride argumenta sobre o que poderia ter acontecido se ela não tivesse interferido. Roderick a interrompe, lembrando que os cavaleiros estão dispostos a dar suas vidas pelo país. Ele diz que suas ações quase desonraram os códigos dos cavaleiros e poderiam ter trazido desespero ao povo se ela tivesse ido de arrasta. Pride percebe que ele tem razão, sabendo que Roderick buscava uma morte honrosa, mas pensa no filho dele e como ele teria ficado triste caso o pai morresse. Roderick continua a discursar sobre o valor da vida dela, dizendo que ela é muito mais valiosa do que eles e por isso não deveria arriscar a vida por eles. Pride então exige silêncio, admitindo que ele está certo e que suas ações causaram problemas. No entanto, ela ressalta que não salvou apenas Roderick, mas também os cavaleiros que em breve estarão sob sua liderança. Ela afirma que esses cavaleiros salvarão mais pessoas no futuro, pois é dever deles proteger o povo diretamente. Pride dá uma lição sobre o valor da vida dos cavaleiros, pedindo que deixem de lado essa ideia de uma morte honrosa e pensem em salvar seus compatriotas. Ela diz a Roderick que ele não entende o valor de sua própria vida, mencionando as pessoas ao seu redor que se dedicam a ele. Mesmo que ele fosse apenas um soldado comum, ela teria feito o mesmo. Pride quer salvar as pessoas sempre que puder, lembrando de sua posição como a primeira princesa, vivendo pelo bem de seu povo e afirmando que não permitirá mortes desnecessárias. Ela sabe que causou problemas aos cavaleiros e pede desculpas sinceras. Clark intervém, dizendo que não aprova a família real se envolvendo no incidente, mas agradece por ela ter salvado os cavaleiros. Ele se curva e agradece por salvar Roderick, sabendo que ele teria ido de arrasto sem sua ajuda. Os outros cavaleiros seguem Clark, agradecendo a Pride por salvar seu capitão. Nisso, o filho de Roderick se aproxima e também agradece por salvar seu pai. O menino revela que possui uma habilidade especial, mas acha que ela é insignificante e desistiu de se tornar um cavaleiro. No entanto, ao ver a vida de seu pai em risco, ele se arrependeu de não poder fazer nada e decide treinar ainda mais. Ele começa a chorar e pergunta a Pride se pode ser um cavaleiro como seu pai. Pride responde que ele pode, dizendo que ele tem seu apoio, pois possui a bondade de chorar pela família e o desejo de se tornar mais forte. Ela pede que ele proteja todos quando se tornar um cavaleiro e ele promete proteger com sua própria vida. Pride pergunta seu nome e ele revela que seu nome é Arthur. Ela fica surpresa ao ouvir isso, percebendo que ele é um interesse amoroso no jogo. Pride se lembra que Arthur é o capitão dos cavaleiros e o único com habilidades para superar sua personagem. Ela então diz a Arthur que previu seu futuro e que ele certamente será um cavaleiro honrado. Contudo, Pride se lembra de como sua personagem era malvada no jogo e ordena que ele a mate se ela se tornar uma inimiga do reino. Roderick, emocionado, começa a chorar, agradecendo a Pride por salvar sua vida. Ele diz estar feliz por ver todos novamente e por ouvir seu filho declarar que quer se tornar um cavaleiro, afirmando que está grato por estar vivo. Pride também está feliz por ele ter sobrevivido, mas Arthur reflete sobre o que ela acabou de dizer, se perguntando por que ela falou aquelas palavras. Ele decide que vai proteger Pride mesmo que o mundo inteiro se volte contra ela, determinado a garantir que ela não siga o caminho errado. Arthur pretende eliminar qualquer um que fique no caminho dela, e mesmo que ela comece a se perder, ele fará de tudo para salvá-la. Cena muda e agora vemos Arthur se olhando no espelho e refletindo sobre si e sua existência. Nisso temos um flashback de quando ele era criança, que nos mostra um pouco mais de suas origens, onde ele queria se tornar um cavaleiro assim como seu pai, que era conhecido pelo apelido de Cavaleiro Intocável, justamente por causa de sua habilidade de nulificação de cortes, que não permite ser perfurado por qualquer lâmina que seja. Em um determinado momento de sua jornada, ele percebeu que possuía uma habilidade assim como seu pai e ficou super feliz. Sua habilidade fazia as plantas crescerem bem e inclusive seus pais ficaram animados ao saber que ele também tinha uma habilidade especial. Mas o tempo foi passando e Arthur acabou sendo alvo de muitos julgamentos por outras pessoas, pois segundo ele, sua habilidade não era adequada para ser um cavaleiro. Isso fez inclusive desistir de se tornar um cavaleiro, pois por mais que ele treinasse de quase se matar, nada mudaria o fato de
de que sua habilidade seria inútil para o combate, e por conta disso ele até cogitou a hipótese de se tornar um fazendeiro, mas após conhecer a Pride, ele ficou determinado a se tornar um cavaleiro. Ele então retornou aos treinos com seu pai, e enquanto trocavam golpes durante a prática, ele perguntou ao seu pai sobre que tipo de pessoa era a Pride. Seu pai pergunta se ele está interessado nela, mas ele tenta desconversar ali, dizendo que seu interesse só existe porque ela é fortuna e tal. Nisso ele avançou para o ataque, mas acabou sendo repelido, porém Roderick ficou impressionado com sua técnica, achando que o Arthur é até mais talentoso do que ele mesmo. Nesse momento a esposa de Roderick surgiu por ali e perguntou o que estava rolando, e ficou surpresa saber que Arthur queria ser um cavaleiro novamente. Porém Roderick, evitando dar as explicações rapidamente, saiu, dizendo que tinha assuntos a tratar, deixando sua espada para trás. A cena muda e vemos que Pride está reflexiva pensando em Arthur, pois ela se lembra que durante o jogo Roderick acabou soterrado e perdendo a vida no penhasco, levando Arthur a amaldiçoar a Pride por desperdiçar a vida de seu pai tão facilmente, jurando se vingar dela. Stale chama por Pride, perguntando se ela está bem, visto que parece que ela está na outra dimensão, mas ela diz que sim, que só estava refletindo sobre como Arthur estava e tal. Nisso a cena muda e vemos que Pride, Tiara e Stale foram visitar os cavaleiros e foram recebidos por Clark. Pride explica que veio até ali porque ia devolver algo ao capitão, e Clark rapidamente grita para a galera chamar o Roderick, pois a Pride queria vê-lo. Só que ao ouvirem o nome da Pride, os cavaleiros ficam ensandecidos e vão correndo para vê-la, visto que ela ganhou muita popularidade após a missão que rolou. Roderick então chegou por ali correndo e Pride percebeu que ele parecia ter machucado a cabeça. Clark comentou que eles estavam bebendo a noite toda e tal, e que após treinar com Arthur pela manhã, Roderick acabou sofrendo um acidente. Pride ficou contente ao saber que Arthur já tinha começado seu treinamento, e Roderick contou que Arthur estava perguntando sobre ela. Nesse momento Arthur apareceu trazendo a espada de Roderick e ficou envergonhado ao ver Pride por ali. Todos os cavaleiros sorriram para ele, mas Arthur se preparou para ir embora. Clark percebeu que ele tinha algo a dizer para Pride, mas Arthur afirmou que só diria isso depois de se tornar um cavaleiro. Ele então se prepara para sair, mas Stale o convidou para participar do treinamento, dizendo que precisava de um parceiro de treino, e Arthur, mesmo com desconfiança, acabou aceitando. A cena evolui e vemos que Stale o levou até a sala de treinamento, e enquanto conversam, ele continuou desconfiado e até mesmo mentalmente perguntou que o Stale estava com aquele sorriso estranho na cara e tal, se questionando se ele estava tramando alguma patifaria com ele ou não. E conforme Stale falava para ele relaxar e tal, Arthur então pediu para ele deixar de falar de forma tão formal, e Stale pediu para ele fazer o mesmo por ele também. Nisso eles começaram o treino, e Stale ficou surpreso com a habilidade de Arthur, questionando se ele realmente tinha interrompido seus treinos, mas Arthur afirmou que não pegava em uma espada havia anos. Stale sugeriu que ele tentasse entrar para os cavaleiros, o que surpreendeu Arthur, já que ele considerava-se apenas um iniciante. Arthur acreditava que precisaria de pelo menos 3 anos para estar preparado, mas Stale acha que ele já está pronto, e se ofereceu para ajudá-lo de todas as formas possíveis. Arthur estranhou o esforço que Stale está fazendo em torná-lo um cavaleiro, e Stale explicou que era para proteger Pride. Afinal, mesmo Pride sendo forte, Stale estava preocupado com suas prováveis imprudências futuras, e ele obviamente se esforça para protegê-la, mas sabe que não será suficiente, e reconhecendo a força que Arthur teria no futuro, queria que ele fosse quem a protegeria também. Arthur achou estranho considerando ser um iniciante, mas ao pensar em Pride, ele desejou protegê-la. Ele questionou por que Stale fazia tanto por ele e quais são os motivos que ele queria tanto trabalhar pelo bem da Pride, e Stale afirmou que a resposta para ambas as perguntas é porque ele acha que eles são muito parecidos. Ele não cita detalhes, mas menciona que ele fez um juramento de viver por causa da Pride graças a eventos que rolaram no passado, e mencionou que sempre tem muita dificuldade em confiar nas pessoas ao redor. Mas ao ver Arthur jurar em proteger Pride com sua própria vida com tanta firmeza como ele fez, ele começou a acreditar nele. Stale então diz que se tornará o escudo de Pride, defendendo-a do que não pode ser visto e que não tem forma, e pediu para Arthur ser a espada dela e que ele a proteja daqueles que forem mais fortes do que ela. E Arthur aceita a explicação, concordando em trabalhar junto com ele pelo bem de Pride. Eles então começam a falar sinceramente sobre ambos ensinarem um ao outro e se ajudarem a evoluir, tanto em seus pontos fracos como nos seus pontos fortes, e com isso eles de fato começam a se entender, tanto que em meio a isso Arthur confessou que o sorriso de Stale o assustava. Stale ficou surpreso com o comentário, e Arthur disse que era por isso que ele achava ele suspeito, e em meio às brincadeiras Stale diz que está feliz por tê-lo conhecido. A cena muda e vemos que Pride está lendo sobre as leis do país, relembrando que sua personagem no jogo as usou para cometer atrocidades, e ela queria garantir que não seguiria pelo mesmo caminho. Em mais uma mudança de cena, vemos agora que Pride e Tiara foram convocadas à Sala do Trono, onde Gilbert informou que o homem que ela capturou estava envolvido no desaparecimento de cavaleiros de um reino aliado, e revelou que o homem
homem armou uma emboscada após extrair informações dos cavaleiros mantidos em cativeiro. Rosa sabia que Pride vinha estudando as leis do país, então pediu que ela julgasse como futura rainha e Garay, olha só a responsa. O criminoso então entrou na sala e Pride lembrou que seu nome era Val, lembrando que sua personagem no jogo o contratou para lutar contra Tiara. Gilbert narra que eles descobriram que os cavaleiros cativos ainda estavam vivos, então precisariam das orientações de Val para encontrá-los, e Rosa pediu que Pride mencionasse o que ela estava considerando ao julgar. Pride afirmou que Val cometeu um crime grave e, na melhor das hipóteses, ele deveria ficar preso eternamente e, na pior delas, ele merecia ser executado. Mas ela sabia que eles precisavam dele para localizar os cavaleiros, então ela considerou aplicar um contrato de fidelidade, informando que, a partir disso, ela pensou em 3 desdobramentos. O primeiro deles é que se ele agir como não soubesse onde estão os cavaleiros, ele seria executado. A segunda delas basicamente sugere que o contrato de fidelidade seria efetivado e eles iriam obter informações dele sobre obediência incondicional, e depois de salvarem os cavaleiros, ele vai de arrasta. E por último, na terceira punição, ele basicamente estaria sob efeito do contrato de fidelidade, onde ela poderia proibi-lo de causar qualquer delito futuro, e por cooperar, ele poderia ser libertado após o resgate dos cavaleiros. A rainha então pergunta qual será a punição e Pride diz apenas que resgatar os prisioneiros é o que há de mais importante nisso tudo, e que após isso acontecer, ela decidirá se cabeças rolarão ou não. Nisso ela ordenou que os cavaleiros removessem a mordaça dele, se aproximou e perguntou como ele gostaria de ser punido, explicando inicialmente que ele perderia seu livre-arbítrio se assinasse o contrato de fidelidade, não podendo cometer crimes ou deixar o país, e além disso, jamais poderia resistir ou retaliar com suas próprias mãos, caso seja atacado ou algo precioso lhe for tirado, mencionando que dependendo de como ele viver, um inferno pior que a morte basicamente o estaria esperando. Val então diz que não quer morrer, nem que para isso ele tenha que servi-la, então Pride decidiu libertá-lo após ele assinar o contrato. Rosa instruiu Pride a fazer o contrato ela mesma e executá-lo, e Pride sente a pressão nesse momento, pois ela percebe que ter o controle da vida de outra pessoa é pesado pra cacete. Ela assina o contrato, mas fica preocupada por estar seguindo o mesmo caminho do jogo e dessa forma começando a se tornar má. Val também assina o contrato, permitindo que ele entre em vigor, enquanto Pride lhe dá ordens forçando a servir a família real e viver uma vida honesta e livre de violência. A cena muda e algum tempo depois, Stale revela que os cavaleiros são resgatados, então Pride se aproxima de Val e o incentiva a expressar o que pensa. Ele a chama de monstro, o que irrita Stale, mas Pride decide libertá-lo mesmo assim, dizendo que deixará 2 ordens para ele a seguir. A primeira delas é proteger Tiara em caso de emergência, o que surpreende a todos, mas Pride afirma que isso é de máxima prioridade, permitindo que Val inclusive desobedeça a ela para proteger Tiara. A segunda ordem nada mais é do que retornar a ela caso ele precise de ajuda, e então ela o liberta, ordenando que ele deixe o castelo. E as pernas de Val começam a se mover contra sua própria vontade, e ao caminhar ele pergunta por que ela está fazendo isso. Pride explica que talvez seja apenas um medo infundado, e os guardas o escoltam para fora. Stale acha que ela está sendo muito indulgente, dizendo que Val merece uma punição severa, mas Pride o enxerga na verdade como um dos seus súditos e decidiu lhe dar uma outra chance, sabendo que ele deseja viver. Tiara então se entristece e começa a se questionar se ela está sendo um estorvo, já que Pride pediu a Val para protegê-la, pensando que ela deve ser uma fraca ou algo do tipo. No entanto, Pride assegura que a ama, dizendo que só quer proteger o que é importante para ela. Ela então revela que também ama Stale, dizendo que deseja ser sua irmã mais velha até o fim. Vemos que Pride está feliz por estar com eles e quer que eles se lembrem de que ela os ama, mesmo que ela faça algo muito ruim no futuro. Nesse momento, vemos que está quase na hora do exame de cavalaria e eles se encontram com o Arthur, e Pride revela que eles assistiram ao treinamento dele todos os dias, acreditando que isso o motivará a treinar ainda mais. Stale e Arthur então se enfrentam em uma luta de treino e após alguns dias, vemos que os dois continuam o treinamento, enquanto as irmãs estão ali colhendo flores. As irmãs então presenteiam os rapazes com flores e Tiara revela que foi Pride quem escolheu as flores para eles. E ela então explica o significado das flores. As Stale simbolizam inteligência, colocar esforço buscando sucesso, laços mais espessos do que sangue e quero ser digna de você, o que deixa o moleque corado com os elogios. O próximo é Arthur e ela diz que suas flores representam heróico, diligente,
forte e bonito e eu amo o juramento que você fez naquele dia. Bem, ela quase matou os dois com os elogios e o gadômetro da galera foi na estratosfera. Ela então revela a tiara, que fez algumas coroas de flores pra eles, e eles a colocam na cabeça de Pride. E ela, em retribuição à gentileza, coloca uma florzinha em cada um dos meninos. Nisso finalmente chega a hora do exame da cavalaria e Arthur se despede e segue pra fora. Após 2 anos, vemos que Arthur está caminhando até o trono e se ajoelhando diante de Pride, que o declara oficialmente um cavaleiro. Após a cerimônia, Stale pergunta a Arthur sobre Gilbert, que parecia incomodá-lo durante o evento, e Arthur revela que eles estavam apenas conversando sobre sua habilidade especialmente incomum. As meninas chegam por ali e perguntam sobre o que eles estão falando, e Stale diz que não é nada demais, porém Arthur o chama e entrega a Stale uma caixa contendo um óculos, e ele experimenta enquanto as irmãs dizem que ficou muito bem nele. A cena muda e vemos que Gilbert interrompe Pride com uma proposta, mas Albert surge repentinamente por ali e o afasta. Pride explica que eles estavam propondo uma lei de registro de habilidades especiais, obrigando as pessoas a relatarem suas habilidades, mas ela não gostou da ideia porque acredita que isso viola os direitos humanos. Stale a alerta para ter cuidado com Gilbert e ela ri, lembrando-se que no jogo os dois conseguem se entender. Porém, isso dá uma bugada fortuna na nossa prota, porque ela amava o jogo, mas não se lembra de tudo, obviamente. Inclusive, ela nem lembrava que o Gilbert era um personagem tão importante ou algo assim no jogo. E como Stale agora consegue teleportar mais do que apenas o próprio peso, ela resolve dar uma olhada mais de perto naquele cara e ordena que ele os leve até o Gilbert. Stale então os teletransporta para a entrada de uma sala onde eles ouvem Gilbert discutindo com Albert sobre os desejos não atendidos. Gilbert revela sua frustração, pois assuntos relacionados à Pride são resolvidos rapidamente, enquanto mesmo após 7 anos, eles ainda não cumpriram o que lhe foi prometido. Albert tenta consolá-lo, mas Gilbert se irrita, afirmando que Albert nunca entenderá o que ele está passando, já que sua noiva Maria está morrendo, e ele precisa de alguém com habilidade especial de curar sua doença, e Pride finalmente consegue ter uma lembrança do jogo. Vemos então uma cena do jogo em que Gilbert pergunta a Pride o que ela fez com ele. Ela responde que ele está preso como um velho porque ele pediu para criar uma lei que lhe desse controle absoluto sobre as raras habilidades especiais do mundo. Descobrimos então que ele fez isso porque acreditava que a lei ajudaria a salvar Maria, mas ele começa a chorar, reconhecendo que foi tudo por culpa dele. Voltamos ao presente e Pride finalmente se lembra quem ele é. Gilbert é revelado como um personagem secreto do jogo, mas Pride não o reconheceu porque sua aparência no game era diferente, pois no jogo ele só aparecia como um velho ou como um jovem misterioso chamado Jill. Descobrimos que sua noiva tem uma doença incurável e por conta disso ele pediu ajuda à personagem de Pride, que prometeu criar a lei em troca de 5 anos de trabalho, porém no dia seguinte a aprovação da lei, Maria infelizmente faleceu e a personagem de Pride forçou os usuários de habilidades especiais à submissão ou morte. E sentindo-se culpado pelo que aconteceu, Gilbert não pôde mais manter a aparência de um jovem adulto e só conseguia alternar entre a forma de um velho ou de um garoto. Pride acredita que Maria morrerá dentro de algumas semanas porque a lei foi aprovada naquele dia e leva algumas semanas para entrar em vigor. Eles veem Albert ordenando que os guardas procurem pelo castelo e Pride se aproxima para perguntar sobre a confusão. Ele revela que Gilbert está desaparecido e eles seguem para uma sala onde Stale explica a situação de Gilbert para a Tiara, enquanto Pride relembra que sua personagem no jogo decidia por execuções e guerras sem ouvir a opinião dos outros, e que dessa vez ela está tentando fazer as coisas diferente e tal. Porém, contudo e entretanto, isso a faz perceber que sua personagem no jogo executou a lei imediatamente após a aprovação, o que significa que Maria não tem semanas de vida como ela acreditava. Inclusive, ela acha na real que aquele poderia ser o último dia que a Maria tem disponível. E a cena muda e vemos que o Gilbert está com um grupo de bandidos prometendo pagá-lo se encontrarem alguém capaz de curar doenças. Os homens riem da cara dele, achando que essa habilidade não existe. Gilbert está prestes a ir embora, mas os bandidos o atacam. Ele revida e derruba alguns deles, mas um deles o segura e está prestes a esfaqueá-lo, quando Stale e Pride chegam para ajudá-lo, e Pride diz a Gilbert que teve uma premonição que Maria está prestes a morrer. Em um flashback, aprendemos que Gilbert nasceu como um plebeu, e após a morte de seus pais, ele teve que recorrer aos mais diversos métodos desonestos para sobreviver. Em uma determinada noite, ele conheceu Maria no momento em que ela escapava de seu quarto, e Gilbert nos relata que ela era a terceira filha de um conde, que nos últimos 2 anos sua saúde havia piorado, e por conta disso ela estava confinada. Ela lhe conta que ele é a primeira pessoa que ela conheceu, e pede para ser levado a um
local onde ela possa ver mais pessoas, e Gilbert realiza seu desejo permitindo que ela veja a cidade de longe. Maria diz que aquilo ali é a coisa mais bonita que ela já viu, e ele promete levá-la a ela sempre que ela quiser. Ela aceita sua oferta, e desde então, Gilbert começa a mudar sua vida, conseguindo um emprego decente, porque ela inclusive lhe deu um motivo para viver. Porém, a vida não é um morango, e em uma determinada noite, Maria revela que agora está noiva e ele começa a chorar, mas ela diz que o ama e o beija. Ela então pede para que ele continue a vê-la até completar os 16 anos, quando ela vai se casar. Em poucas semanas após esse ocorrido, Gilbert desperta sua habilidade, a juventude eterna, que lhe permite manipular sua própria longevidade, e diz a Maria que ficará um tempo longe, mas promete voltar antes dela se casar. Ele então foca nos estudos e evolução, e durante o processo acaba sendo nomeado como conselheiro de Albert, tornando-se chanceler do reino. Nisso, Gilbert retorna a Maria e pede ela em casamento, e ela o abraça e aceita a proposta. Ele então começa a desfrutar da vida no palácio junto de sua amada, mas eu falei pra vocês, gente, a vida não é um morango, e bem, em um determinado momento, Maria simplesmente desmaia por conta de sua doença. Ela diz que ele deve viver bem caso ela morra e tal, mas ele promete curá-la, dizendo que fará tudo o que for necessário pra isso. No presente, Stale ameaça a Gilbert, sabendo que ele cometeu crimes pra salvar Maria, mas Pride o impede, afirmando que Gilbert ainda é seu súdito. Pride e Stale retornam ao palácio, onde Gilbert implora para que Pride o ajude, e eles decidem acompanhá-lo. Pride ordena que Stale a teletransporte até Arthur e siga com Gilbert para o quarto de Maria. Pride encontra Arthur e pede sua ajuda para salvar alguém, avisando que sua vida vai mudar se ele aceitar. Arthur responde que está tudo bem porque a vida dele já mudou quando ele a conheceu, dizendo que ele inclusive está disposto a morrer por ela. Stale se junta a eles e Pride percebe que ele está parecendo um adulto. Stale explica que Gilbert o transformou para que ele pudesse se mover mais rápido. Eles então chegam até Maria, que está prestes a morrer, e Pride ordena que Arthur coloque suas mãos sobre ela, revelando que ele tem a habilidade de curar toda a criação. E ao fazer isso, uma luz brilhante surge e a condição de Maria melhora instantaneamente. Ela agradece a Arthur por salvá-la, e Pride percebe que ele ainda não deveria saber de sua habilidade, entendendo que ela mudou a história novamente. Ela agradece a Stale por ajudá-la e pergunta sobre sua aparência mais uma vez, e ele explica que foi transformado por Gilbert. E Gilbert se ajoelha diante dela, expressando sua gratidão e admitindo os atos imperdoáveis que cometeu para salvar Maria, mencionando que se diz pronto para receber qualquer punição. E eu reconheço que já odiei o Gilbert, mas agora afirmo que ele nada fez além de amar demais. Pride declara que não tem intenção de culpá-lo, mas que após ouvir tudo que ouviu, não tem como ela simplesmente perdoar tudo isso sem consequências. Ela então ordena que ele informe seus crimes aos seus pais e pede às empregadas que esqueçam tudo que testemunharam. Ela exige que ele faça um juramento de trabalhar para o povo e continuar servindo como um chanceler até sua morte. Gilbert começa a chorar e Pride se lembra que no final do jogo ele prometeu a Tiara proteger o povo. Gilbert faz o juramento e declara lealdade a Pride, dizendo que nunca esquecerá a bondade dela. A cena muda e naquela noite Arthur revela que os cavaleiros agora sabem sobre sua habilidade, e Stale pergunta se ele ainda quer ser um cavaleiro, já que sua habilidade lhe oferece oportunidades mais lucrativas e que ele inclusive poderia se tornar um médico e tal, pertence à família real por conta disso, e Arthur afirma que quer manter sua posição. Eles então conversam sobre Pride, achando que ela foi injusta ao perdoar Gilbert tão facilmente. Stale admite que está incomodado, pois realmente odeia Gilbert e acha que ele não merecia essa posição. Ele sente que falhou em proteger Pride, vendo Gilbert como uma ameaça, e começa a chorar, mas Arthur o consola, dizendo que ele está fazendo muito bem o seu trabalho. Arthur menciona que costumava ouvir muitos rumores ruins sobre Pride quando era criança, mas todos desapareceram quando Stale começou a apoiá-la. Ele sabe que Stale não poderá protegê-la de tudo, então ele se oferece para ajudá-la nessa tarefa. Arthur comenta que Stale é muito mais maduro do que ele, apesar de ser mais jovem, e confessa que ele costumava chorar muito. Stale então promete não chorar pelos próximos 5 anos, e Arthur faz o mesmo, dizendo que ia parecer forte diante deles. E temos então mais uma mudança de cena, e agora vemos o banquete real rolando por ali, onde Stale revela que despreza Gilbert, mas Tiara acha que ele apenas está com ciúmes. Gilbert percebe que Stale não gosta dele e encara isso como um desafio, e nisso ele aproveita o momento para anunciar formalmente que irá se casar com Maria. Temos então uma visão da arena de avaliação, onde os cavaleiros estão competindo para conquistarem a posição de guarda imperial, e Arthur derrota todos com facilidade, conquistando dessa forma o título. Enquanto estão na carruagem, eles comentam sobre como a competição foi acirrada, já que apenas o Roderick e o Clark não participaram, e todos deram o seu melhor. E vemos que a Pride está por ali, lembrando dos esforços da galera, e inclusive pensa em dar um aumento
apresenta aos cavaleiros. Eis que a carruagem para de repente porque há um homem bloqueando o caminho e ela percebe que é Val, e então corre para ver como ele está. Mais tarde, naquele mesmo dia, Val recupera a consciência e Pride explica que ele foi levado ao castelo. Ele está prestes a desrespeitá-la, mas o contrato de lealdade o impede, forçando a se ajoelhar. Pride fica intrigada sobre o que aconteceu com ele e Val revela que o contrato o obrigou a voltar para ela. Ela então se lembra que ordenou que ele retornasse caso precisasse de ajuda e então pergunta sobre o que ele precisa dela. Ele inicialmente se recusa a contar, mas o contrato que eles possuem o força a dizer a verdade e ele, com muita, mas muita relutância, pede ajuda para salvar as crianças Kemet e Sefik. Val revela que as crianças foram capturadas por traficantes de pessoas e Pride se lembra de que ele não pode usar violência, e isso foi um ponto importante nessa treta, pois de alguma forma a incapacidade dele em se defender fez com que ele fosse impedido de tentar salvar as crianças. Ela então diz que o colocará em uma prisão domiciliar e ele se irrita e a chama de monstro, mas ela então enaltece que irá ajudá-lo, pois o tráfico de pessoas é ilegal e é seu dever proteger o seu reino e os seus súditos e ajudar quem está em perigo. Após algum tempo, ela retorna ao quarto de Val para visitá-lo e quando eles chegam por ali, eles percebem que ele fez uma senhora de uma bagunça. Pride leva a refeição para ele, mas Val de maneira surpreendente pega a faca e a lança imediatamente em direção a Pride, causando pânico em todos. No entanto, ele estava apenas mirando em uma aranha, dizendo que estava protegendo a retaguarda da galera. Pride ordena que ele vá para a cama depois da refeição, dizendo que ele precisa estar em boas condições para salvar as crianças, mas Val insiste que não precisa da ajuda dela, alegando que as crianças não são importantes para ele. Tiara então pergunta por que ele quer salvar as crianças se elas não são importantes para ele, e ele afirma que elas o ajudam a ter uma vida sossegada, levando Pride a especular que ele pode estar usando as crianças para seus próprios interesses. Val então pede que o deixe em paz e Pride abraça Tiara, percebendo que ela está assustada com toda a raiva do rapaz, pois ela sabe que Tiara é sensível a dores dos outros, imaginando que deve haver um motivo para ela ter falado com Val. Pride diz aos outros para cuidarem de Tiara, enquanto ela permanece no quarto por mais um tempo, afirmando que ficará bem porque ela é a mestra de Val. Pride diz a Val que eles salvarão as crianças pela manhã, mas ele insiste mais uma vez que não precisa da ajuda de ninguém. E Pride, para tentar entender melhor o rolê, pergunta sobre as crianças e ele revela que elas o seguem para onde quer que vá, porque acreditam que ele as manterá seguras. Ela pergunta como as crianças são e ele explica que ambas têm habilidades especiais, mencionando que Kemet não tem um único propósito próprio, então vive seguindo outras pessoas, enquanto Sefik está sempre cuidando dele. Val relata que apesar de eles não serem de fato irmão de sangue, ela age como se fosse a irmã mais velha dele. Val sabe que Sefik tem uma habilidade de repelir pessoas com água, mas não conhece o tipo de habilidade de Kemet. Ele continua explanando e diz que foi ideia de Sefik segui-lo e que no decorrer do processo ele ensinou as crianças sobre dinheiro, mas nesse momento as coisas começaram a ficar estranhas e o doidão começa a socar a parede, dizendo que está começando a se sentir mal de novo. Pride pergunta o que ele está sentindo e ele menciona que está sentindo náuseas, dizendo que fica enjoado só de pensar nas crianças. Pride continua e pergunta o que é precioso para ele, e Val afirma que só valoriza o dinheiro, mas Pride insiste e tenta enfiar o dedo na ferida ali, querendo saber se há alguém importante em sua vida, mas Val diz que não se importa com ninguém, com exceção dele mesmo e com o dinheiro que ele já tinha relatado. E Pride, diante dessas revelações, pergunta como ele se sentiria se Kemet e Sefik morressem. E Val, ao ouvir isso, fica totalmente abalado, mencionando que ele sente uma estranha dor no coração, sem entender por que seus sentimentos o fazem se sentir assim, fazendo com que ele começasse a socar o chão, dizendo que não consegue parar de pensar nas crianças. Ele culpa Pride por tudo, dizendo que ela deveria tê-lo matado para que ele não sentisse essa dor. Val então começa a chorar, confuso sobre o que está rolando com ele, e Pride finalmente entende que o ser humano diante dela simplesmente é tão fechado que por conta disso não consegue compreender suas próprias emoções. Ela então o abraça e ordena que ele não a afaste, enquanto explica que seu sofrimento faz parte de sua punição. Ela então o ensina sobre suas emoções, dizendo que ele se sente mal porque está preocupado com as crianças e que está chorando porque elas são como se fossem uma família para ele, e nisso o rapaz desaba de chorar, pois começa a entender que na verdade essa náusea e essa dor no peito ali é só um afeto e preocupação. Foi um momento bem bonito ver o Val se descobrindo e entendendo sobre suas questões relacionadas ao emocional e ao coração. A cena muda e vemos que Val se encontra com os traficantes de pessoas, mas eles se recusam a liberar Kemet e Sefik, pois exigem 5 crianças em troca, enquanto ele só trouxe 4. Val diz que ele será o quinto, mas eles o desvalorizam, achando que ele é um zero à esquerda. Val então demonstra sua habilidade e faz com que a galera mude de ideia. Val então ordena que liberem Kemet
Kemet e Sefik, mas eles obviamente o prendem, dizendo que jamais abririam mão de sua mercadoria. Um movimento esperado quando a gente fala de bandidos, né galera? Val e as crianças são jogadas dentro de uma carruagem e descobrimos que as 4 crianças na verdade são Pride e os outros disfarçados. Temos então um flashback de momentos antes deles se encontrarem com os traficantes, onde eles elaboraram um plano para se infiltrar na base inimiga, permitindo que os cavaleiros eliminem os traficantes após resgatar os prisioneiros. Arthur se preocupa com a eficácia do plano, pois as pessoas sabem quem eles são, mas Gilbert diz que ele tem uma ideia e com isso ele os transforma em crianças e eles assumem identidades diferentes. Voltando então ao presente, vemos que os nossos heróis chegaram à base inimiga e Stale removeu suas amarras. Os inimigos, ao notarem Stale livre, tentam segurá-lo, mas ele os teletransporta para uma prisão, onde os cavaleiros começam a interrogá-los para descobrir onde fica a localização da base. Stale resgata as outras crianças da carruagem, revelando que os inimigos separaram os usuários de habilidades especiais das crianças comuns. E vemos que Arthur, Gilbert e Pride se juntaram às crianças comuns em uma cela, onde houve uma menina chamando por Val. Pride percebe que devem ser Kemet e Sefik, e então se aproximam, dizendo que são amigos de Val. Sefik, ao ouvir isso, obviamente não acredita neles, afirmando que Val não tem amigos, e até lamenta que eles tenham caído na lábia daquele cidadão. Ela chama Val de idiota, sabendo que os traficantes jamais liberariam sua mercadoria. Ela então pergunta onde ele está, e Gilbert revela que Val foi para a prisão dos usuários de habilidades especiais para procurá-la. No entanto, o guarda se irrita com o barulho, mandando que fiquem quietos. Enquanto essa cena muda e vemos que Val e Stale resgataram os usuários de habilidades especiais, mas Stale pergunta por que ainda não encontraram Kemet e Sefik. E Val pensou um pouco e chegou à conclusão de que eles esconderam suas habilidades justamente para evitar coisas ainda piores. Stale então começa a olhar ao redor e percebe flashes à distância, e Val acredita que devem vir de alguma cela especial. Nesse momento, um guarda os avista, mas Stale rapidamente o teletransporta, mencionando que os cavaleiros devem chegar em breve. Val então detona uma bomba, atraindo a atenção dos outros guardas, e usa sua habilidade para prendê-los. E ao ouvir o barulho, Arthur acha que os usuários de habilidades especiais foram resgatados, mas Sefik está preocupada com Val e usa sua habilidade para afastar o guarda. A cena muda e vemos que Stale entra na cela especial, onde encontra um menino deitado no chão. Ele remove as amarras do rapaz e ele se apresenta como Powell. Stale diz que ele pode ir para casa preparando-se para teletransportá-lo, mas então relâmpagos saem do corpo do garoto e ele revela que não quer voltar, pois ele traz infelicidade a todos ao seu redor. Stale percebe que as habilidades de Powell estão fora do controle dele, mas avança mesmo assim, dizendo que também é um usuário de habilidades especiais. Ele pensa em Pride e se questiona sobre como ela agiria nessa situação, e diante de tantas dúvidas ele fala sobre Pride e sobre como o país mudará quando ela se tornar rainha, prometendo ajudá-la a encontrar um local ao qual pertencer, mencionando que após Pride ser rainha, ele terá a liberdade de sorrir e ser feliz. Stale avança e apesar de ser ferido por relâmpagos, Stale consegue segurar Powell, e ele desativa sua habilidade perguntando por que Stale está ajudando. E Stale explica que entende o que ele está passando, pois ele também é um usuário de poderes especiais, e também já sofreu como ele, e que o que o salvou na real foi uma mão amiga que lhe foi estendida no passado, e que agora é a vez dele estender a mão amiga a alguém, e Powell, comovido por tudo isso, começa a chorar, sendo então teletransportado. Stale então pensa em voltar para Pride, mas acaba perdendo as forças e desmaia devido aos ferimentos. Enquanto isso, os cavaleiros chegam à base, e um cavaleiro chamado Alan reconhece Arthur, perguntando o que ele está fazendo por ali. Arthur esconde Pride dos cavaleiros, ordenando que lhe deem cobertura enquanto enfrenta os inimigos. Ele então foge com Pride, mas Alan a alcança e obviamente a reconhece, mas Arthur insiste que ele está enganado e tal. Vemos que paralelo a isso, os traficantes capturaram Val e Stale, preparando-se para interrogá-los, mas Gilbert aparece, informando que os cavaleiros chegaram, assustando o líder inimigo. Gilbert provoca o chefe, que acaba atirando em seu braço. Vendo isso, Arthur avança contra eles, enquanto Alan ordena que os cavaleiros ataquem. Arthur enfrenta os inimigos, mas o líder toma Val como refém, ameaçando mandar ele de vala caso ele não se renda e jogue sua espada. Arthur então para de lutar e solta sua espada, e acaba sendo preso pela técnica do inimigo. Gilbert não devolve Pride a sua forma original, e ela liberta Arthur, cortando as correntes com sua espada. O líder então tenta atacá-la, mas ela destrói todas as correntes dele, deixando-o em pânico. Ele tenta atirar nela, mas Pride, brabíssima pra cacete, corta as balas com facilidade. Ela menciona que não irá sujar suas mãos matando, então ela entrega sua espada a Alan, ordenando que ele acabe com isso. Eis então que tudo está acabado, porém só que não, pois uma explosão imensa é ouvida e uma aeronave começa a bombardear a área. E agora, como é que nossos heróis vão sair dessa enrascada? Descobriremos isso e o restante da história na próxima parte, que será a última parte desse anime incrível. Você está gostando da história e ansioso pelo
desfecho. Então deixa seu like e seu hype pra mostrar que você gosta desse anime, comenta o que você está achando dele e se inscreve aqui no canal porque dessa forma você não perde nenhuma novidade.